Se você acha que a história do Brasil colonial foi feita só de ouro, açúcar e um povo obediente à coroa portuguesa, é melhor se preparar. Porque agora a gente vai falar de um momento em que a paciência dos colonos chegou no limite, a tensão explodiu e a cidade de Vila Rica virou palco de uma revolta histórica. Estamos falando da Revolta de Vila Rica, que aconteceu em 1720 nas Minas Gerais e foi muito mais do que um conflito regional. Foi um aviso claro de que o povo brasileiro não engolia tudo calado. Foi um grito abafado por armas, mas que deixaria marcas importantes na trajetória do país. Antes de falar da revolta em si, a gente precisa entender o contexto. No início do século XVIII, o Brasil estava vivendo o chamado Ciclo do Ouro. As minas de ouro descobertas nas regiões de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso atraíram milhares de pessoas, portugueses, brasileiros de outras capitanias, aventureiros, comerciantes, religiosos e até estrangeiros. A economia colonial deu uma guinada. O açúcar do Nordeste começou a perder protagonismo e agora o ouro era o novo ouro. Mas, como era de se esperar, onde há riqueza, há cobrança. A coroa portuguesa, que já mantinha sua autoridade com mão de ferro, decidiu apertar ainda mais o cerco sobre os lucros vindos do ouro. Foi criado o famoso imposto chamado quinto, que determinava que 20% de todo o ouro extraído pertencia à coroa. Para garantir que esse imposto fosse pago direitinho, o governo colonial estabeleceu casas de fundição, locais onde todo o ouro extraído deveria ser fundido e transformado em barras oficiais marcadas com o selo da coroa. Só depois disso, ele poderia ser comercializado legalmente. E aí começam os problemas. As casas de fundição eram vistas como um símbolo de opressão. Elas dificultavam o comércio informal, que era vital para pequenos mineradores, comerciantes locais e até senhores de lavras que não tinham ligações diretas com Lisboa. Além disso, o ouro que entrava nas casas de fundição era fiscalizado de forma rígida e qualquer erro, atraso ou sonegação resultava em punições severas. No meio desse cenário de fiscalização extrema, abusos de autoridade e desigualdade econômica, estava Vila Rica, uma das principais cidades mineradoras da época, hoje conhecida como Ouro Preto. Era uma cidade rica, movimentada, mas cheia de tensões. A elite local, formada por homens brancos, ligados à mineração e ao comércio, começou a se incomodar com os desmandos do governador da capitania, Dom Pedro Miguel de Almeida Portugal e Vasconcelos, mais conhecido como Conde de Assumar. Esse cara tinha uma fama nada boa, era arrogante, centralizador e tinha um estilo de governo autoritário. Quando decidiu instalar as casas de fundição à força, a população, especialmente os comerciantes, pequenos mineradores e parte da elite local, se revoltou. Foi nesse contexto que apareceu um nome que vai marcar a história: Feliciano Mendes, que inspiraria um movimento maior, mas quem vai mesmo liderar o levante é Filipe dos Santos. Filipe dos Santos era um homem de origem humilde, provavelmente mestiço, que ganhou destaque como líder popular. Ele representava a voz dos que mais sofriam com as novas políticas fiscais: artesãos, pequenos mineradores, comerciantes que viviam às margens da legalidade imposta pela coroa. Filipe era carismático, inteligente e sabia mobilizar a população. Em 1720, liderado por Filipe, um grupo de revoltosos marchou sobre Vila Rica, exigindo o fim das casas de fundição, redução dos impostos, expulsão dos funcionários corruptos e mais autonomia para os moradores da região. A revolta ganhou força rapidamente. As ruas da cidade se encheram. O clima era de insatisfação generalizada e o movimento cresceu como fogo em palha seca. Por um momento, parecia que os revoltosos tinham vencido. O governador Conde de Assumar, percebendo que estava em minoria,
chegou até a negociar com os líderes e prometeu que atenderia às reivindicações. Mas, como a história do Brasil infelizmente mostra repetidas vezes, não dá para confiar muito nas promessas da elite colonial. Dias depois, tropas da coroa chegaram com reforços. A revolta foi sufocada com violência. Os líderes foram presos. Felipe dos Santos foi capturado, levado a julgamento e condenado à morte. Sua execução foi brutal. Ele foi enforcado, esquartejado e suas partes expostas em locais públicos para servir de exemplo. Era o recado da coroa. Quem ousasse se levantar contra ela pagaria com a própria vida. Apesar do fim trágico, a revolta de Vila Rica não foi em vão. Ela mostrou que havia um sentimento de injustiça pulsando forte na colônia. Mostrou que as decisões vindas de Lisboa não eram aceitas passivamente. Mostrou que, mesmo num contexto de repressão, havia quem levantasse a voz. E mais, essa revolta foi um dos embriões de outros movimentos de contestação que surgiriam nas décadas seguintes. A Inconfidência Mineira, em 1789, por exemplo, tem raízes profundas nesse clima de insatisfação e na memória da repressão brutal sofrida por lideranças como Felipe dos Santos. A revolta de Vila Rica também é simbólica porque revela o quanto a estrutura colonial era baseada na exploração e na desigualdade. Os interesses da coroa estavam sempre acima das necessidades da população local. A riqueza do ouro não servia para melhorar a vida da maioria, mas para encher os cofres da metrópole e sustentar uma máquina burocrática cheia de privilégios. É interessante pensar também no papel de Felipe dos Santos. Ele não era um nobre, não era um senhor de engenho, não tinha cargos importantes. Era um homem do povo, que conseguiu articular uma revolta capaz de balançar as estruturas do poder colonial. Isso diz muito sobre a força das lideranças populares e o potencial de organização mesmo em contextos extremamente adversos. Hoje, o nome de Felipe dos Santos está em ruas, escolas, monumentos. Mas o mais importante é que sua história continue sendo contada não como uma nota de rodapé, mas como um capítulo essencial da luta por justiça e autonomia no Brasil. A revolta de Vila Rica foi sufocada, sim, mas a semente da insatisfação continuou germinando. Décadas depois, os ventos da independência começariam a soprar e os ecos daquela revolta ainda estariam vivos nas falas dos inconfidentes, nos versos de poetas, nos registros dos viajantes que percorriam as minas. O Brasil colonial nunca foi um corpo passivo, foi um território em disputa constante, onde cada gesto de revolta carregava o peso da esperança de um futuro menos opressor. Se você curtiu essa viagem pela revolta de Vila Rica e quer continuar entendendo a história do Brasil com profundidade, sem enrolação e sem romantismo, já sabe o que fazer. Deixa o like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Isso ajuda muito o canal a crescer e alcançar mais pessoas interessadas em conhecer de verdade o nosso passado. E comenta aqui embaixo, você já conhecia a história de Felipe dos Santos? Acha que a revolta de Vila Rica ainda tem algo a ensinar para o Brasil de hoje? Vamos trocar ideia. Sua opinião é muito bem-vinda por aqui. Até o próximo vídeo e bora continuar desenterrando as histórias que realmente moldaram esse país.